Oi gente, bom dia. Eu tô aqui para rapidinho fazer um vídeo falando sobre a novela Gênesis, que tá dando tanto o que falar pros adventistas do sétimo dia, porque houve ali por trás a consultoria do nosso querido professor Rodrigo Silva, né? É um homem bem espiritualizado com Deus, bem conceituado, estudado, né? Então, assim, a novela, gente, quando vocês forem assistir a novela, assistam com o coração voltado para Deus, com o coração quebrantado para Deus, porque Ele vai falar com você. Para de fazer julgamentos ao homem, esse não é o nosso papel, ficar julgando. Se você acha que você deve assistir, assista. Se você acha que não deve assistir, então não assista. Mas se assistir, leve os seus questionamentos a Deus e Ele vai suprir a dúvida de vocês. Sabe por quê? Porque eu já li os livros da Ellen White e eu vi ali que a gente não deveria assistir novelas, essas coisas, ainda mais que fossem novelas espirituais, né? Só que as novelas da Record, que são novelas bíblicas, muitas vezes não estão dentro do contexto da Bíblia mesmo, a gente sabe. Mas toda vez que eu assisto, eu procuro assistir com o coração voltado a Deus e quebrantado, com o coração aberto para que o Espírito de Deus fale comigo, né? E eu vou dar aqui 2 testemunhos, um da novela de Jesus e um da novela Gênesis. Eu fui desobediente, porque eu li que não podia assistir novelas, ainda mais que fossem espirituais, né? Não estava lá propriamente dita novela, mas para quem sabe ler um pingo é letra, para bom entendedor meia palavra basta, e alguns outros ditados. Mas eu fui desobediente, mas quem nunca, né? Já começa a desobediência dos nossos primeiros pais, e eu fui, né, desobediente sim. E assisti as novelas, assisti Apocalipse, assisti Jesus, e agora estou assistindo Gênesis. Mas, referente aos testemunhos que eu falei, né, na novela Jesus, teve uma questão que eu fiquei ali indecisa referente aos dízimos, né, porque a gente, querendo ou não, tem que devolver o dízimo também para trabalhar o egoísmo, e nessa parte eu tenho um pouco de dificuldade quanto aos dízimos, mas eu quero sempre agradar a Deus. Quando eu sou assim, confrontada entre fazer o que é certo e fazer o que é o mal, porque a maioria das vezes a gente é confrontado com nós mesmos, né? Então eu vou a Deus. E nessa época eu estava assistindo a novela estava lá passando e eu fazendo as minhas contas e decidindo se eu deveria ou não devolver o dízimo. E aí eu falei assim: Senhor, por favor, me liberta do dízimo, só esse mês. O Senhor sabe as minhas contas que eu tenho a pagar. O Senhor sabe. Não é possível que o Senhor vai ficar triste comigo por causa que eu vou tirar ali um valorzinho só para inteirar ali o pagamento da minha fatura. Porque fatura gera juros, essas coisas. E bem na hora eu estava passando na novela Jesus no Getsemane, né? Passando ali aquela agonia que ele chegou a suar sangue. E aí passou aquela parte, tudo, e eu fiquei sentada olhando. Aí terminou a novela, e eu fiquei sentada ali com a minha angústia, a minha dúvida, né? E pedindo pro Senhor me isentar disso. E aí eu levantei. Eu acho que a preocupação ficou tão nítida na minha cara, assim, na minha face, que até minha filha, ela tem 12 anos, ela falou pra mim: mãe, o que foi? Eu falei pra ela: nada, porque ela só tá com uma cara, né, pra você ver como que a gente deixa transparecer. E aí eu peguei e levantei. Quando eu levantei, falou assim no meu ouvido. Eu falei pro Senhor, Senhor, o Senhor sabe, por favor, me isenta esse mês. E aí veio assim, falou assim, eu lembrei da passagem que Jesus falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas em todo caso seja feita a tua vontade. E na hora eu entendi que a minha vontade era inteirar a fatura, mas eu precisava honrar minha fidelidade a Deus, e essa era a vontade dele.
Nesse momento eu não questionei mais. E eu fui devolver o dízimo e, por incrível que pareça, depois eu não tinha um centavo. Dali, no final da outra semana, daquela semana até a outra semana, eu recebi um presente de R$ 1.300, né? E outro testemunho foi que eu estava participando de um grupo que eu até saí dele, porque o que não acrescenta na minha vida, então eu excluo, né? E esse grupo estava atacando muito os adventistas, o que a gente pensa, e por aí a gente vai ter até uma noção do que a gente vai passar na tribulação, né? Mas eles estavam ali atacando muitos adventistas. E eu saí do grupo. Só que eu saí do grupo com aquela incógnita na cabeça. Será mesmo que eu não tô deixando Jesus triste porque eu tô vivendo debaixo da lei e não tô vivendo debaixo da graça? Será mesmo? O perigo que é um grupo, né? E aí tava passando a novela Jesus, bem no dia da crucificação, e eu chorando. E aí veio esse questionamento. Eu falei: Senhor, o Senhor não pode ter passado por tudo isso à toa e eu vivendo embaixo da lei. Senhor, eu estou errada. Se eu estiver errada de estar vivendo embaixo da lei, por favor, fala comigo, porque o Senhor sabe que desde a minha conversão eu só quero fazer o que é certo, eu só quero fazer a tua vontade. Então, Senhor, por favor, se eu estiver vivendo embaixo da lei e tá errado, se eu te desagradar, que o Senhor fale comigo. E aí, o Senhor falou comigo. Eu fiz essa oração. 10 minutos depois, uma moça lá de Santa Catarina, que eu não a conheço pessoalmente, me chamou no WhatsApp, né? Porque eu mandei um estudo bíblico para ela via Correios, para que a gente começasse esse estudo. E ela pegou e falou assim, ela falou: Leila, eu não entendo o agir de Deus, mas eu sei que a minha salvação vai vir através dos adventistas do sétimo dia. Então ela falou: Deus está colocando muitos adventistas no meu caminho. E é uma coisa assim tão surreal que não tem como eu questionar. Eu sei que a mensagem que eu preciso aprender vai vir de vocês. Vamos começar o estudo. Entendeu? E aí na hora eu entendi que nós estamos certos. Nós somos a menina dos olhos de Deus, né? Então nós somos aquele povo peculiar. Nós somos aqueles que vamos passar pelo que tiver que passar, mas vamos ver a face do Senhor, vamos estar de pé diante do Filho do Homem quando Ele vir. Então, e o outro testemunho foi ontem. Eu sempre gostei de admirar muito a paisagem. Eu morava numa casa que eu abria a janela e ali atrás eu tinha um campo de futebol com uma vegetação e pra mim era glória. Aí eu mudei pra cá e aqui eu não tenho isso. Então eu fico aqui andando de um canto pro outro no meu quintal, que é muito pequenininho, caçando um cantinho que eu veja o céu melhor, que eu veja um pôr do sol legal. E eu não tenho isso. Ontem, quando acabou a novela de Gênesis, eu fiquei muito mexida com aquela cena que Adão chorou ali, pediu perdão para Deus, né? E caiu a chuva sobre eles e depois eles entenderam que eles tinham que sacrificar o primeiro cordeiro para pagar o pecado deles, né? E aí eu fiquei muito tocada, acabou a novela. Aí eu peguei e vim aqui fazer um servicinho aqui na cozinha. E aí eu olhei pela minha janela, a lua tava linda, de frente pra minha janela da minha cozinha, né? Linda. Novela, aí eu vi aquela lua, eu tive vontade de orar, e aí em pé ali na pia, olhando pra lua, eu comecei a conversar com Deus, falei com Ele, falei, e só que antes disso eu tava louvando, eu cantei 2 louvores, eu cantei aquele, Tu és o Deus de Israel, Senhor do impossível, Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Deus de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. E o outro foi conforme a tua infinita graça. Perdão imploro, meu Senhor e Rei. Eu estava com o coração contrito, pedindo perdão ao Senhor, porque algumas vezes não dá vontade de orar, não dá vontade de falar com Ele. Mas quando a gente faz isso, Ele nos quebranta, deixa o nosso coração ali vibrante pelo amor dele, né? E aí depois que eu orei, eu chorei. E aí eu peguei, agradeci ao Senhor e fui sair pro quarto. Mas quando eu fui sair pro quarto, me deu aquela coisa assim:
eu preciso ler a tua palavra, eu preciso. E aí eu corri, peguei a Bíblia, sentei aqui e fiquei um bom tempo sentada em comunhão com o Senhor, lendo a palavra dele. E ele falou comigo, falou que desde o ventre da minha mãe ele já tinha planos para mim, né? Falou coisas que estavam acontecendo na minha vida que estavam me angustiando, para eu ter calma, que ele tá cuidando de tudo, entendeu? Então, gente, eu quis dar esses dois testemunhos, fazer esse vídeo rapidinho para falar para vocês que é uma novela? É. Mas não assista ela olhando para o homem que fez ela, mas assista ela olhando para a inspiração que Deus deu para o homem que fez ela, porque ela foi inspirada por Deus. Então, a TV, a internet, tudo que a gente tem na nossa mão, ela pode ser usada por nós mesmos para o bem ou para o mal. Porém, a gente pode filtrar aquilo que a gente assiste, né, o que a gente quer assistir, e quando a gente assistir, mesmo que tenha sido feito por mão de homens, a gente pode levar em consideração a mensagem que vem através de Deus para você, né, para mim. Então é aquela mesma questão, a gente vive no mundo, mas a gente não é do mundo, então a gente segue com os nossos cotidianos, nossos afazeres, mas com os olhos voltados para o céu. Quando Jesus voltar, vai ter dois grupos de pessoas ali envolvidos em transações financeiras, tudo, só que uns vão estar vigilantes esperando a volta dele, e outros vão estar desapercebidos com as coisas do mundo mesmo, vão estar dormindo. Então, gente, para com esse negócio de julgar o professor Rodrigo Silva, para de julgar porque ele é adventista, para de julgar quem está assistindo. Faz o seu, assiste com coração quebrantado, porque muitos vão falar, mas só quem conhece o coração é Deus. E se ele quiser usar uma novela para converter uma pessoa, ele vai usar. Assim como eu fui convertida lendo um livro da Ellen White, e eu nem gostava de ler. Deus trabalha de formas que a gente não conhece. Então tem pessoas que estão no mundo, que só dão atenção para o mundo e vai assistir a novela, e aquela novela vai transformar, porque a pessoa vai ter vontade de ler a Bíblia. Eu tô falando que eu, que já sou adventista, batizada, e ontem me incendiou uma vontade de querer estar em comunhão com o Senhor através da palavra dele. Imagino que ele não vai fazer com quem não conhece a verdade, com quem está em sofrimento, com quem precisa de uma palavra de ânimo e conforto. Então não julga. Quer assistir, assiste. Não quer assistir, não assiste. Mas para de falar do professor que, porque ele é adventista, ele não devia. Quem é você? Quem sou eu? Para julgar o nosso irmão? Deixa esse trabalho com Deus. Bom dia.